Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar de Capitão Fantástico, lançado em 2016, dirigido por Matt Ross. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Então vamos lá, Francisco, conta o que você achou do Capitão Fantástico. Eu achei um filme muito legal. Ele fala desse tema sem ser óbvio. Porque a gente vê alguns exemplos aqui, que era aquelas sociedades opressivas, uma ditadura, fascista e tudo mais. E aí tem aquelas mesmas ideias da banalidade do mal e das vítimas, que são as minorias e tal. E o Capitão Fantástico não, ele discute isso de um ponto de vista de uma família. De uma família dirigida, digamos assim, por um pai, que é um pai completamente hippie, tira os filhos dele da civilização, cria eles ali numa espécie de uma... A mulher dele até chega a citar numa hora a República de Platão, né? Que ele faz ali uma tribo ali de filósofos, guerreiros, só quando a coisa aperta eles têm que voltar, porque a mãe acaba se suicidando, e aí eles têm que ir pro velório, e aí esse confronto de visões de mundo. Então, eu acho que assim, que ele discute essa sociedade opressiva batendo de um lado na sociedade opressiva, mostrando como nós somos esquisitos por esse olhar do outro, como a nossa sociedade tem uma série de problemas, principalmente a sociedade americana, que poderia ser abordado de outra maneira, como essa coisa de imbecilizar as crianças, não falando para elas o que é o sexo, o que é a morte. Você sempre tenta tratar ela como se ela fosse idiota, como se ela não soubesse de nada, assim que ela sabe. Então, tem até aquela cena na cozinha, né? Quer dizer, os pais não querem falar para os filhos que a tia se suicidou, mas eles deixam o filho jogar um videogame e você pega uma espada e corta a cabeça do seu adversário. E na medida que os filhos do hippie não se chocam quando ele fala que a mãe deles se matou. Ele já sabia da informação, mas não é algo dolorido que eles não conseguem falar sobre. Diferente dos pais que eles vão visitar. Mas, ao mesmo tempo, quando eles veem o jogo de videogame, eles ficam chocados com aquela violência, com aquele espetáculo de violência. E, ao mesmo tempo, também é uma crítica a essa saída, porque, quer dizer, mas você também sair dessa sociedade, por mais opressiva, por mais contraditória, por mais hipócrita, por mais envenenada, digamos assim, que ela seja, por mais que esse projeto tenha dado errado, também é loucura. Quer dizer, você vai virar um bicho, você não vai conviver em sociedade, você não vai conviver em grupo. O que adianta você ser um filósofo no meio da floresta? Você não vai ter essa troca? Então, acho que é um filme que ele bate nos dois lados. Na marginalidade, como uma saída, e no núcleo familiar comum, né? American Way. Eu já tinha visto esse filme umas 2 vezes. Eu vi fazia muito tempo, depois passou mais um tempão, eu vi de novo e agora eu vi de novo. Eu gosto do filme, eu acho o filme 10. E eu peguei e falei assim, mas peraí, quais são as incongruências desse filme aí? Eu peguei as incongruências, formulei perguntas, fiz 6 perguntas e debati com o chat GPT. Foi interessante para mim fazer isso, porque eu peguei o que eu achei de mais agudo, de mais fora e debati com uma inteligência artificial que me propôs respostas. Né? Então é um filme que eu acho bacana. Eu acho que as pessoas, nós estamos discutindo sociedade opressiva, a gente está bem acertado em falar desse filme. Esse filme ele faz outra posição. Acho que aquela posição, inclusive você comentou, já cansou a beleza, né? Porque toda vez a gente fala do opressor e o coitado. Aqui não. É outra perspectiva, é outra forma de olhar. Porque eu acho que é assim que a gente cresce, olhando de ângulos diferentes. O que me chama a atenção nesse filme é que esse filme ele tem um debate ético muito interessante. Tudo bem, você tem o direito de educar os seus filhos como você quer. Você pode escolher se você põe eles numa escola religiosa, numa escola militar, mas até que ponto você pode chegar a essa educação? O nosso protagonista, ele tem uma ideia utópica para os filhos dele, quer dizer, ele quer que os filhos dele sejam saudáveis, que eles não engordem com fast food, que eles saibam se defender, que eles saibam se localizar numa selva, que eles tenham leituras até mais avançadas do que talvez deveriam ter para a idade deles. Mas a questão é, assim, até que ponto essa utopia dele pode ser saudável e até que ponto ele tem direito de fazer isso com os filhos dele. Porque é isso que choca a família da esposa que se suicidou, né? Da esposa dele. A família da esposa dele fala, peraí, mas qualquer juiz tiraria a guarda que você tem de seus filhos. Mas os filhos dele, no final, escolhem ele. Né? E alguns deles até já são grandinhos. Tanto que o avô fala, né? Não, o seu filho já tem idade para se decidir, eu vou honrar o desejo dele e tal.
Então é interessante que no final os próprios filhos, alguns já, né, ainda são adolescentes, mas já com uma certa maturidade de mundo, escolhem ficar com o pai, escolhem voltar para esse mundo. Claro, no final é uma coisa negociada. Eles vão para a escola, tal, ele tem uma abertura, é um final legal, um final que enxerga um meio termo. Mas eu acho interessante isso. Até onde vai o direito que você tem sobre o seu filho? Porque quando eu vi esse filme, eu lembro de uma coisa que você falou muito interessante, que eu falei uma vez sobre o contrato social. Você falou, não, peraí, contrato é você lê, você assina se você concorda ou não. O que a gente tem é um contrato imposto pra gente. Algo que foi imposto, né? A gente não decide se a gente aceita isso ou não. E é isso que acontece com os filhos dele. Quer dizer, ele colocou uma utopia para os filhos e os filhos têm que aceitar porque eles são criados por ele, no meio de uma mata. Eu parei para pensar bastante sobre isso. Então, foi legal você trazer a história do contrato social, porque é meio que assim, nos Estados Unidos eu sei que os pais, em alguns estados pelo menos, os pais têm direito de educar os filhos. Só que para eles educarem os filhos, eles precisam pedir para o Estado a concessão de ser o educador do filho. Vai um assistente social na sua casa com alguma regularidade para acompanhar, ver se você está realmente educando. Você precisa prestar conta para o Estado se teu filho consegue passar nas avaliações daquele nível para ir para outros níveis. É interessante essa questão do contrato social, porque a gente nasce imposto uma tirania social que não é um contrato, porque aquilo que a gente falou não é uma coisa que você leu e concordou. Você já está tiranizado pelo Estado. Então, ele levando os filhos dele para a floresta e fazendo esse tipo de coisa sem pedir a concessão do Estado, ele já está sendo ilegal. Ele já está quebrando um contrato, porque ele é um cidadão americano. Ele não tem escolha. Ele simplesmente se rebelou. E outra coisa que eu acho que é interessante, os Estados Unidos é um país de alta vigilância, nos parques florestais, a gente vê isso nos filmes, tem sempre um guarda, alguma coisa assim. Como que ele trabalhou com os filhos dele, que teve seus filhos dele vivendo ali, onde o comerciante local conhecia ele e tudo mais, e nunca ninguém foi bater na porta dele para questionar: você está educando seu filho? Como que está acontecendo essa coisa aqui? O que você acha dessa tirania social de você não ter o direito de educar seu filho à sua moda? É um Estado que se importa com a sua individualidade? Ou você não tem direito mais à sua individualidade? O Estado já assumiu isso e você que cale sua boca e vai seguindo o que a gente já tem prescrito aqui, com livros e livros e livros que dizem sobre você. Então, mas é interessante isso, porque o Estado moderno, que é fundado nas ideias iluministas, a ideia é que o ser humano é uma besta fera mesmo, e que a razão, a ciência, vai tomar essa fera e vai transformar ele num cidadão. Então, essa tirania, né, que alguns podem falar, não é uma tirania, ele tira direitos a uma existência social, você tem direitos políticos, você é um cidadão, tal, que também não deixa de estar errado, claro. Mas assim, é interessante que isso faz parte de um projeto filosófico que já parte da premissa que você é uma besta e que o ser humano deve ser domado. Ele já parte dessa premissa. Tanto nada disso de ir para a floresta e querer educar seus filhos. Seja lá o que for que você acredite, você, indivíduozinho, cala a sua boca e presta satisfação para o Estado. Sistema. Porque muito provavelmente você não vai educar bem essa criança. Ou se você for, você que me dê bastante explicações aqui como é que você faz isso. Você não vai fazendo a torto e direito. Você não tem direito. Eu não te dou direito. É uma baita de uma falta de respeito contra o indivíduo. Por outro lado, isso é feito sobre bases da ciência pedagógica. Tudo, claro que isso tudo acaba caindo no relativismo, mas assim, que vai falar exatamente assim, o que seria bom ou não para uma criança, o que seria saudável ou não. Que nem, por exemplo, em dado momento o sogro dele interpela ele e fala: meu, o seu filho está com a mão quebrada, ele quebrou a mão subindo uma montanha, ele tem machucado no corpo inteiro. Ele falou: todos nós temos machucados no corpo inteiro, porque a gente vive lutando na selva. E o sogro dele fala: isso é abuso infantil. Se eu jogo isso numa corte, você é preso. E de fato, o que ele está fazendo com os filhos dele pode ser lido como uma coisa meio desumana, assim, né? Você dá um presente para os seus filhos, criança, uma arma. Não era uma faca de cozinha, era uma faca de combate. Era uma arma para combate, para matar, para estripar. E ele ensinava para os filhos dele técnicas desse tipo de coisa. Então, quer dizer, se cada um fechar num nicho e começar a fazer esse tipo de coisa, eu acho que eu volto àquilo que você falou no nosso encontro passado, sobre o Mandela. Quer dizer, na África do Sul, existem grupos de fazendeiros que se unem e fazem treinamento militar contra negros. Quer dizer, sabe, para se proteger
de uma suposta tirania dos negros que pode acabar tomando a fazenda deles. Então viram milícias, entendeu? Então, para evitar talvez esse tipo de atitude antissocial, uma atitude quase que de um sociopata, você treinar o seu filho contra a sociedade, contra o Estado, podendo evoluir talvez para alguma coisa terrorista, se a gente for parar para pensar, há um Estado falando, não, peraí, a criança tem que saber isso, esse direito para se alinhar com o projeto dela. No final, também é a autoconservação, é o Estado se conservando. Por isso, talvez até ele deixe as crianças excessivamente idiotas, né? Para não haver nenhuma possibilidade de rebelião. Né? Eu não sei, essa história de Estado, imediatamente você nasceu, abriu o olho, você já presta satisfação, você precisa registrar o seu filho, você precisa, quando for educar seu filho, você precisa pôr ele no sistema. Se você não levar para a escola quando ele tem 6, 7 anos, você está contra a lei. Se você não educar, está contra a lei. Se você levar para a selva, você está contra a lei. Quer dizer, é um contrato social do mal. No meu entender, no meu sentimento, assim, mas é a democracia, foi escolhido, tem 1000 prerrogativas para justificar a história. Mas, assim, ele é opressor, já. Ele tem uma natureza intrínseca nele opressiva. Aí você perguntou também agora há pouco, mas será que o pai tinha esse direito? A criança teve escolha? A criança escolheu estar ali no meio da selva, quebrando a mão e não vivendo as experiências do mundo moderno? Mas me diga o outro lado dessa história. Uma criança que abre o olho numa sociedade moderna, num lugar altamente desenvolvido, capitalista e tudo mais, ela abre o olho, ela escolheu alguma coisa? Ela escolheu assistir aqueles programas de televisão, a comer a comida com açúcar e tudo mais que foi dado para ela? E aí eu parei para pensar e eu cheguei na seguinte conclusão. Uma criança é sempre tiranizada. Ela não tem direito de escolha. Porque para ter direito de escolha, você precisa ter uma posição para depois escolher. Uma criança, ela está nula. Ela está pronta para receber. Ela não está pronta para opinar. Ela está pronta para receber. Então, se você é pai e você leva no meio do mato, você é tirânico. Se você é pai, você está no meio de uma cidade e dá para o seu filho, no primeiro dia que ele nasceu, um iPhone, um iPad ou um sei lá o quê, um celular, você é um tirano. A criança, ela é um ser que absorve. Eu acho que aí também é interessante que esse filme a gente está discutindo de uma sociedade democrática, né? Não é uma sociedade opressiva que fica falando de fascismo o tempo inteiro. Mas tem A um gente está falando nessa democrática. Isso que é interessante a gente falar. Então, é interessante isso, porque acho que aí cai naquela ideia do mal-estar que a gente discutiu logo no começo, lembra dos nossos encontros? No sentido de que existe um desejo que vem do indivíduo, do mais íntimo, uma pulsão, né? Isso é bem freudiano, isso é Freud. E aí vem, né, que é o id, e aí vem o superego, que a cultura fala, não, calma, peraí, meu amigo. Não é assim que funciona. Existe um projeto social que vai te transformar em um cidadão, que vai domar os seus ímpetos. E, de certo modo, isso é necessário, né? Porque imagina um ser indomável. É um animal que dá 5 minutos nele e te morde. É o cachorro que sai transando com a perna de todo mundo. Essa família é meio que um animal querendo morder os outros, porque ela não quer acolher o que os outros estão dizendo que é o que ela para ela fazer. Tem essa ideia de siga seus instintos e vai ver onde eles vão te levar. Só que eu acho que talvez isso seja uma romantização do indivíduo, né? Porque onde os nossos instintos nos levam? Quais são os desejos que passam pela nossa cabeça? Às vezes são coisas monstruosas. Então é necessário a gente ter, para conseguir construir uma sociedade, porque uma coisa que eu estava pensando foi o seguinte: uma coisa é você pegar nem 10 pessoas, reunir num mato e falar, vamos criar uma comunidade de pessoas evoluídas. A gente vai ler poesia à noite, a gente vai cantar músicas, a gente vai treinar combate, a gente vai caçar, a gente vai plantar plantinhas bonitinhas, a gente vai ter seminários de física e de filosofia. Agora, outra coisa é uma sociedade de massa de milhões de habitantes. Como que você promove isso? Todo mundo vai viver em pequenas tribos? Meu Deus, né? É pedir para a barbárie voltar em 30 segundos, né? É que é não factível também, porque uma das questões que, inclusive, eu pus para o chat GPT é o seguinte: que pais são esses tão iluminados, tão capazes de ensinar para o filho 5, 6 línguas fluentemente? Que pai é esse que consegue ensinar física quântica e combate, ensinar de faca, de mata animal e de fazer análise crítica de todo quanto é tipo de literatura? Então, eles estão ensinando esses supostos reis filósofos, mas eles precisam ser um rei filósofo do mais alto nível para poder ter tanta
bala na agulha para conseguir fazer isso. Quer dizer, da sociedade onde eles vieram, supostamente má e opressiva, construíram eles de uma forma magnânime, fantástica. Você acha que é plausível? Existe essa figura maravilhosa? Talvez os filhos de Einstein ir para a floresta. Einstein não conseguiria sobreviver numa floresta. Talvez ele conseguiria ensinar um monte de física, um monte de matemática, mas e o resto? Então, nesse filme, parte de um pressuposto muito doido. São pais, assim, fantásticos. O pai, ele é um cara muito fora da curva. As coisas que ele sabe, as 6 línguas, mais a filosofia, mas todas as disciplinas possíveis, mais caça, mais combate, é uma coisa assim, mas também, por outro lado, ele não trabalha. O dia dele é para ele se aprimorar. O dia dele é para treinamento físico e para filosofia e para caça, né? Eu não sei aonde que ele aprendeu isso. É interessante, né? Pensar qual que é a origem desse cara para ele ser tão extraordinário assim e conseguir passar isso para os filhos. Então, nesse quesito, assim, é bem utópico. Deixa o filme um pouco assim, meio forçado mesmo, né? Quer dizer, porque dá uma sensação de que, tipo, a gente não vive assim porque a gente não quer. Porque todo mundo tem a potencialidade para ir para a floresta e, tipo, não é assim. Claro que não é assim. Nem você falou, o próprio Einstein provavelmente ia morrer numa floresta em 3 dias. Mas é interessante também pensar nessa falência da mãe. Quer dizer, a mãe morreu, né? A mãe não aguentou. Na verdade, é mais absurdo ainda porque depois do primeiro filho ela tem esse surto e o cara levou ela para uma floresta, sendo responsável psiquiátrico dela, ainda fez mais um monte de filho com ela e não tratou dela. Ao ponto da coisa ficar muito feia, dela uma clínica psiquiátrica acabar se suicidando lá. Você acha que essa falência da mãe é a falência da utopia? Não, acredito que não. Eu acredito que isso daí é uma proposta que o filme fez para falar, bom, o caminho não é liso, o caminho tem seus problemas. Eu lembro que assisti um filme também de Kung Fu uma vez, que o monge lá, que tinha meditado a vida inteira, ele se suicidou. E para mim foi um grande susto, porque eu tenho maior reverência, maior respeito por uma pessoa que se medita e pratica a sua iluminação pessoal diariamente, e a pessoa se suicidou. Como assim? Deveria ser a última pessoa que iria se suicidar. E aí isso me botou para pensar. Então, o filme também faz isso, ele bota a gente para pensar. Eu tenho gente da minha família, gente próxima, que tem um olhar muito assim, que a indústria farmacêutica é muito perniciosa. E os remédios é a última coisa que a pessoa deveria tomar. Ela tem que tentar pelos meios naturais e não tomar remédio, que é uma indústria do mal, sabe? Que ela ajuda, mas é a última instância, só deveria tomar remédio. E eu fui, no meu entendimento do filme, na negociação do marido e mulher, ela meio que estava balançando, né? Que ela deveria voltar para a civilização. Tanto é que o filho menor, uma das revoltas dele é esse, que ele tinha ouvido os pais debatendo esse problema. E a mãe estava surtando, e eles, no entendimento dele, principalmente, era, não, segura a onda, a gente está no lugar da natureza, a gente está fazendo uma coisa maravilhosa, vamos ficar aqui, vamos segurar a onda. Tudo bem, segurou a onda, até uma coisa ficou insustentável, mandou a mulher para a civilização. Chegou na civilização, você viu a casa dos pais dela, eles eram pessoas ricas, super abastadas, sem dúvida teve acesso à melhor saúde que o mundo capitalista desenvolvido tem. E mesmo assim, que remédio deram para ela? Ou que acolhimento deram para ela? Porque ela se suicidou. O acolhimento que deram para ela também na civilização foi um acolhimento lixo, porque ela se suicidou. Então, na selva, ela estava sobre um parâmetro de aguenta aí que a natureza vai dar um jeito em você. Tudo bem, é um ponto de vista, foi, sei lá quanto que isso foi ruim para ela e para os filhos. E no ponto de vista B, vai para a civilização e se valha dos melhores profissionais e da melhor farmácia possível. E mesmo assim não resolveu. Talvez, então, a morte da esposa não seja só uma falha da utopia, mas no sentido de que o ser humano não tem conserto mesmo, né? A civilização não conseguiu salvar ela. A utopia com o marido dela não conseguiu salvar ela. Porque talvez nada conseguiria salvar ela. Ela estava com uma doença que ela não poderia escapar. Talvez a morte dela seja a expressão trágica da condição humana. Tem coisas que não tem saída, não tem remédio. Quer dizer, essa utopia não resolve tudo e a civilização também não resolve tudo. Tem um limite de onde a gente pode chegar. E talvez a morte da esposa seja isso, entendeu? Falar, olha, a utopia não é a panaceia que resolve tudo e a civilização também não tá... Essa bola toda, não, porque quem assiste esse filme, se a pessoa ficar com o olhar meio bambo, é capaz dela falar, olha, você viu o marido mau que segurou ela na selva, talvez contra a vontade dela, sem se dar conta da saúde mental dela e dos problemas dela, forçou até que ela se matasse. Mas não é verdade.
Ela teve um tempo na civilização. E mesmo assim não a salvou. Aqui, dessa forma que foi apresentada, dá pra meter pau nos dois. É por isso que eu gosto desse filme. É um filme que, assim, que tipo, não é que nem o V de Vingança, que a gente meteu a boca aqui, né? Que é um filme que parece que ele tem uma saída meio boba. Tipo, vamos explodir o parlamento e acabou. Sabe, assim, não é assim tão simples. E tem coisas que estão além desse terreno da utopia, sabe, da crítica, da civilização, da sociedade, que nem a mãe deles, sabe? A mãe da família, que se suicida, sabe? A condição dela tá além de tudo isso, sabe? Há um limite para a ação humana. Você acha que o final, o nosso protagonista consegue atingir o equilíbrio? Porque ultimamente eu penso muito com isso. Eu faço aulas de música, de outras coisas, e eu fico imaginando. Eu cheguei onde eu queria, eu não sei se eu cheguei onde eu queria, mas eu me desloquei da última aula para essa aula, eu me desloquei de lá onde eu estava para onde eu estou agora. Eu acho que isso é bacana pensar desse jeito. Ele chegou num lugar perfeito, perto do que onde ele estava, não sei, mas ele se deslocou para uma nova coisa, para uma nova tentativa, porque ele estava nesse lugar de moralidade superior. Nós somos aqui anticapitalismo, onde essa indústria alimentícia perversa, essa sociedade consumista do mal, nós estamos num lugar superior, nós estamos construindo reis filósofos aqui. Tudo bem, tudo bem. Mulher morreu, pancada número 1. 2, foi lá, passou por várias problemáticas de socialização. Os próprios filhos jogaram na cara dele que, peraí, pai, tirando o conhecimento que vem do livro, eu não sei lidar com o ser humano. E aí? Tudo essa coisa maravilhosa que você me fez me serviu do quê? Então, ele levou o bolo na cara, de novo. Aí, quando a filha caiu do telhado e o cara falou assim, olha, se fosse 1 milímetro para baixo, sua filha ia ficar ou ia morrer ou ia ficar paraplégica, o outro bolo na cara. E a lista que o sogro dele apresentou para ele, peraí, se eu chamar qualquer sistema legal aqui, eu ganho. Então, tudo isso botou nele, peraí, eu que estou nessa moralidade superior, estou levando bolo na cara sem parar. Então ele teve que ressignificar as crenças dele. Peraí, eu que estou tão superior, não sou tão superior assim. A ponto dele querer deixar os filhos, que também é outra questão do filme. E aí ele teve que se ressignificar. Ele chegou naquela casinha do interior pequena, com as crianças indo na escola. E aí? Ele já tinha dito no momento anterior que o filho dele mais velho ia fazer o quê no MIT ou no Cambridge ou nessas faculdades de elite? Elas não tinham nada para ensinar para eles. Então, o que uma escolinha do interior tem para ensinar para os filhos dele? Então, ele continuou nesse lugar, talvez, de moralidade superior. Nós sabemos mais, nós somos melhores. Só que vai na escolinha se socializar, então, aprender lá um pouco de bullying, vai aprender um pouco fazer com um chavo com o outro, um pouco de política mano a mano. Acho que alguma coisa assim que ficou na cabeça dele, porque as pessoas tomam atitude sempre se achando que elas são as mais espertas. Não, é interessante isso que você falou. Se ele desafia as maiores universidades, achando que ele sozinho podia ensinar mais o filho dele do que Harvard, MIT, Stanford, Yale, blá. Não, bom, primeiro que o filho passar em todas também. Não, nossa, ele passa em todas. E depois, o que ele vai fazer lá? É tipo assim, olha, você tá muito além. Você fala 6 línguas, né? Que pessoa é essa? Então, assim, realmente parece que é estranha essa mudança dele. Parece mais que ele se adapta para não ser preso no final das contas, né? Não, eu acho que ele levou um samba-lelê, porque no momento que ele relega e deixa os filhos, também isso daí é uma coisa que me... nesse filme. Tudo pelos filhos, a vida pelos filhos, o amor pelos filhos, todas essas escolhas foram pelos filhos. 24 horas ele tá trabalhando para os filhos, diferente de um pai normal. E aí no momento final ele simplesmente tem uma crise de consciência ali, não fica com os filhos, então vai embora. Não, mas peraí, eu tava até um minuto anterior, eu tava me debulhando em sangue e lágrimas aqui para segurar esses filhos. Agora, no momento seguinte, uma primeira crise, eu te largo os filhos e vou embora. Vou parar de fazer mal para eles, então. É que eu achei que ele, como você falou, ele tomou tanta tortada na cara, tanto fora, que ele falou, realmente, talvez eu seja esse cara equivocado. Eu acho que ele quase ter matado a filha dele, ter mandado ela subir no telhado da casa do vô, né, e ter tido aquele acidente horrível. Eu acho que talvez isso tenha, assim, assustado ele. Talvez ele tenha olhado e ter falado, eu vou acabar matando eles que nem eu matei minha esposa, né? Talvez uma culpa. E o filme até comenta disso, né? Porque aquele filho mais novo dele, que fica batendo nele o tempo inteiro, ele vira e fala assim, eu não te odeio, mas eu acho que você devia ter ajudado a mamãe. E ele fala, eu também acho que eu devia ter ajudado ela. Então talvez ali uma meia-culpa, entendeu? Talvez seja um momento que ele falou, talvez eu devesse me afastar mesmo pra não fazer com meus filhos as mesmas coisas que eu fiz com ela. Mas realmente é meio repentino. E daí os filhos escolherem ele, e aí volta tudo ok, vamos
queimar a mamãe e comemorar, né? Mas essa coisa do pai que você falou, de não dar muita atenção pro o pai no comum. Então, esse é um tema para mim terapêutico, sabe? Se eu fosse, acho que, um terapeuta hoje para falar de um problema meu, pessoal, eu falaria sobre a minha mãe. Minha mãe era uma dona de casa típica, que estava em casa, e eu era uma criança, cuidando de mim, cuidando da casa. E eu tinha uma referência da minha tia, que a minha tia limpava a casa e depois ela brincava a tarde inteira com meus primos. E a minha mãe não. Minha mãe era aquela dona de casa devota, que ela limpava a casa, depois ela fazia a janta, depois ela trocava a cortina, depois ela ficava numa piração de limpeza e de organização que não tinha fim. Então, ela estava cuidando de mim, mais ou menos. Você fica quietinho aí, eu já te dei a comida, eu já te dei a não sei o quê, e eu vou fazer minhas coisas. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho tanques de roupa para lavar, eu tenho coisas pra fazer. E aí você vê que as mães de hoje em dia, mesmo as que estão dentro de casa, elas estão para o filho mais ou menos, né? Mesmo as supostas boas mães, elas não estão preocupadas para e passo com o filho. Elas têm uma agenda, elas têm uma vida para tocar avante. E aí eu lembro que eu pedia para minha mãe, vem brincar comigo, vem fazer alguma coisa comigo. E eu lembro uma vez que ela resolveu parar, ela estava lavando o quintal, ela parou lá de lavar o quintal, entrou na sala e sentou comigo, tipo assim, no sofá. Mas o que nós vamos fazer então? Vamos brincar de alguma coisa. Eu era criança, pequena. Aí ela ficou 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, falou, não, eu vou lavar o quintal, eu tenho muita coisa para fazer. Então, o que é curioso aí desse pai do filme é que ele está o tempo todo para os filhos. Ele é um personal trainer de cada um, acompanhando o que eles estudam, o que eles exercitam, o dia de regar as plantas, o dia disso, o dia daquilo. É um pai presente e para o filho. O que eu tive foi uma mãe presente e ausente. Eu acho que ela era muito mais ausente na minha presença física do que presente. Eu acho interessante isso, né? Porque acho que o filme ele traz um momento que reflete bem isso, que é quando ele tá na casa do irmão da esposa dele, né? E aí a mulher começa a falar pra ele, pô, você tem que cuidar dos seus filhos, porque sabe, seus filhos, como eles não sabem nada, se eles estudam. E aí ele pega e chama os filhos dela e começa a perguntar, né, tipo, e aí, quais são os direitos americanos, né, já que você tá aqui no cume da civilização, né, já que você vai para a escola, já que você vive o American Way of Life, quais são os direitos? E a mãe fica com medo que ela não tem a menor ideia do que os filhos vão responder, porque ela não conhece os filhos. Ela não sabe sobre o que eles vão falar. E aí os filhos dão respostas medíocres. E ela meio que se assusta. E quando ele chama a filha dele, ele sabe o que ela vai falar. Porque ele passa o dia com ela. E aí deixa bem claro o que é um pai, como você falou, que é esse personal trainer, barra mestre, barra professor, barra amigo, barra companheiro e tal, que acompanha, que forma os filhos, e ela responde, ela dá uma resposta, o primeiro direito, ele falou, não, isso você decorou, assim, ela decorou a Constituição, né? Eu quero senso crítico. E depois ele fala, não, dê sua opinião sobre a decisão de 2010 da Suprema Corte. Então você vê assim, como que ele está presente, como que ele sabe abrir um diálogo com os filhos. Ao passo que os outros, aquele casal, eles estavam completamente alheios. Tipo assim, como você sabe que seus filhos são educados? Eu mando eles para a escola. Porque não é, a escola é isso. A escola ensina, a escola educa. Então se eu colocar meu filho numa escola, ele vai ficar inteligente. Claro, eu não preciso saber, eu não sou professor. Aí entra aquele mundo técnico que a gente falou mais cedo, mundo moderno técnico. Quem vai avaliar a escola? Eles vão dar uma prova, meu filho vai responder a prova, eles vão falar, seu filho sabe 7. Tudo bem, 7 passa. A média é 6, né? Seu filho sabe 10. Seu filho sabe 8. E aí eu sei que meu filho sabe, né? Porque ele vai de uma instituição de ensino, não sou eu ensinando ele, também, né? A gente sabe, a gente passou por essa escola. Você tira 7 e tira 8, você não sabe porcaria nenhuma. Você decorou lá na véspera, fez sei lá o que cambalacho que você fez, memorização, sei lá o que, tira nota e é um sistema cego. Então eu fico imaginando 3 situações agora nesse momento. Um pai presente para os filhos, com dedicação devida para os filhos. O pai da sociedade moderna, como a minha mãe lá, ela estava dentro de casa. Não era uma pessoa que saía para trabalhar todo dia e voltava, ela estava dentro de casa, mas ela estava ausente. E aí tem o pai número 3, que é o pai que, é o que você falou, entrego na escola, contrato uma babá, caramba, 4, e tá tudo lindo. Lógico que eu amo meus filhos, lógico que eu amo, eu cuido dele, eu que pago todo esse monte de conta para ele poder ir na escola, na natação, na piscina,
disciplina do caramba 4. É um baita de um pai ausente. Ele não sabe de nada. Ele não se importa nada. Ele se importa o se importar dele é fake, é falso, é frágil. Você acha que isso que eu tô falando é coerente ou não? Não, eu acho que isso é coerente, né? Porque é como se você terceirizasse. Quer dizer, você está terceirizando a educação do seu filho. Porque não é porque você põe numa escola que seu filho vai ser educado. Não é porque o seu filho estudou literatura na escola que ele sabe alguma coisa de literatura. Talvez os filhos lá do hippie que leem Dostoiévski, Irmãos Karamazov, com 13 anos de idade, talvez tenham uma leitura muito mais profunda. Quer dizer, então, assim, eu acho que é uma sociedade que ela cria problemas, ela tenta solucionar assim. Você trabalha e você vai estar cansado. Então, quando você chega em casa, você pode dar um videogame pro seu filho. Porque aí você não precisa olhar pra cara dele, e aí você vai poder descansar, você vai poder ficar com a sua esposa. Puta, mas você ficou o dia inteiro fora? Não, mas você vai pôr numa escola renomada. Uma escola que tem nome. Lá eles formam formadores de opinião. Parece que é uma ideia assim, é uma sociedade, como ela meio que dissolve essa família que durante toda a história viveu unida, viveu junta, porque moravam juntos, trabalhavam juntos. O filho pegava o lugar do pai, que pegou o lugar do avô, que pegou o lugar do bisavô, né? Tinha essa ideia de tradição. O pai e a mãe como de os presença, né? De representantes um da pai, sabedoria. 100, 300 anos atrás, enquanto o pai lá, o ferreiro, estava batendo no ferro, o filho estava lá do lado para entregar o ferrinho, para ouvir as conversas, para participar no mano a mano. Existia uma coisa muito Tradição. mais próxima e calorosa. Tradição. Hoje em dia, o pai também fala assim, não, mas eu preciso ter uma vida também. Porque também a gente pode questionar isso. A pessoa, no momento que ela tem um filho, ela zerou, ela vive só para o filho, é só o filho na frente dela, não tem outra visão, ela não tem direito de ser ela, de querer sonhar, ter, ela se anulou, acabou. É interessante isso, né? Porque assim, você nota no filme que os filhos daquele casal, que são os parentes e tal, eles são ignorantes, eles são mal educados, eles são maldosos, e os pais parecem que não se importam com isso. Não, e os pais, o que acontece? Protegem. Então não pode tomar vinho, não pode falar da morte da tia, no jantar, não pode falar quando o mesmo cara trouxe a filha dele pequena e falou do Bill of Rights e falou de tudo mais, ele falou parabéns a vocês aí, nossos primos, mas parabéns aos nossos filhos também. Ele dá um parabéns geral assim, tipo assim, não importa, nós te amamos, eu te valido, você não sabe nada do Bill of Rights, não tem problema, nós te amamos. Então a gente vive nesse lugar também de protecionismo às crianças, que é outro tema a ser pensado, porque a menina perguntou o que era sexo, ele explicou na forma mais reta e clara possível que uma criança poderia entender. Quer ler Lolita? Lê. Quer tomar vinho? Bebe. Toma faca aqui. Então o que acontece? É outro mundo, é outro paradigma, né? Você acha que os filhos dele realmente pensavam ou eles só reproduziam o que o pai falava? Então, mas aí que tá. A criança, ela não tem escolha, né? Ela, quando ela nasce, se ela nasceu numa cidade desenvolvida, ela vai passar por um processo de lavagem cerebral daquele nível. E se você nasce lá na selva, você vai ter uma lavagem cerebral daquele outro tipo. Você não é uma pessoa que argumenta. Para contra-argumentar, você tem que ter alguma coisa antes e contrapor. Então, eles reproduzem o que o pai diz, né? O pai tenta formar um senso crítico nele, mas mesmo esse ensejo de criar o senso crítico ainda não é o senso crítico. Ainda é uma reprodução do que o pai fez. Mas o pai está desde o primeiro momento tentando instilar isso, que é legal, porque esse jovem, quando ele se tornar 15, 16, 17, 18 anos, ele foi estimulado para criar o senso crítico. E na nossa sociedade eu acho que não. Nosso canal aqui eu tenho esse intuito, nós temos esse intuito, né, de criar o senso crítico nas pessoas, falando sobre filmes. Mas para quem que serve? Isso daqui não é para criança? Não. Quem é nosso público? Acho que o nosso público é um público maduro. Acho que é um público, sabe, que está disposto a ouvir, a pensar, sabe, e querer uma outra opinião. Porque, como você falou, geralmente não é que a gente pega o filme tipo youtuber e fica explicando o filme, né? Quer dizer, tem cara que nem explica, tem cara que fica narrando o filme, né? Ah, ele dormiu na casa do fulano. Ah, eles discutiram na mesa de jantar. Ah, e daí no outro dia eles foram embora. Pô, obrigado, eu vi o filme, né? Eu te devo o ingresso, né? E aqui, nosso canal é um canal que a gente usa isso de base para discutir outras coisas. Então, eu acho que o nosso público é um público maduro. É um público que já é adulto, já tem uma ideia de mundo, já tem essas referências de mundo, e aí ele pode gostar ou não do que a gente fala. Ele pode concordar ou não. Ele pode, inclusive, discordar totalmente. Mas uma coisa interessante, que nem a história do Chomsky,
Noam Chomsky, que o filho fala, não, por que a gente não comemora o Natal como todo mundo? E o pai fala, porque você vai comemorar um elfo fictício que inventaram? É isso que é bom? Me explica de onde você parte para me dizer que isso é melhor do que comemorar o Noam Chomsky. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente aqui faz, né? Eu gostaria que as pessoas que assistissem nossos vídeos, vocês podem detonar a gente, no sentido de vocês podem se contrapor totalmente ao que nós estamos dizendo, mas me dê argumentos, por que isso não é bom? Quem sabe você me convence? Eu sou uma pessoa aberta para ser convencida. Se você me der bons argumentos e falar, olha, isso tudo que você falou é um monte de bobagem, tudo bem, mas me dê bons argumentos, né? Eu tô com você, eu também penso assim. Porque eu acho que é o único modo de sair daquela bolha de proteção, né, que você tinha falado, que é uma coisa que o filme critica muito a nossa sociedade, o modo como tem essa proteção. A gente é criado numa bolha de proteção muito grande, né? Não, isso não pode fazer. Não, esse é o seu limite. Não, isso aqui não pode passar. Não, isso aqui não é apropriado. Mas peraí, mas você não me conhece. E se eu achar apropriado? E se eu achar que tudo bem fazer tal coisa? E se eu entender, em vez de só decorar, que isso não é apropriado? E se eu fizer isso e entender, não, realmente você tem razão. Agora eu entendi. Porque eu acho que é muito isso, assim, essa bolha de proteção, ela funciona meio na porrada, assim, sabe? Tipo, ó, você não pode ir até aqui e tá proibido e tá acabado. Então, tipo, ó, você quer ir até aqui? Tá bom, vai. Só que aí você vai ver também as consequências. E eu acho que o nosso canal é meio que isso, assim. A gente vai na reflexão, a gente se encontra sem um acordo prévio do que vai ser falado e a gente vai, né? Até onde a gente puder ir. E aí eu acho que a gente acaba saindo da bolha, saindo da proteção, da zona de Tentando conforto. sair, né? Muitas vezes a gente se provoca também, né? Um e o outro, né? Então vamos lá, Francisco, vamos às notas. O que você achou desse filme? Filme muito bem feito, roteiro bem inteligente. Dou uma nota 9 pro roteiro. Também, 9 pro roteiro. Gostei bastante. E eu tenho agora um quesito novo que eu tenho pensado muito, é se o filme, ele teve um entretenimento com o filme. Além de ter essa questão filosófica, que é o que a gente busca aqui, além de ter um bom roteiro, se ele foi um filme que me agradou, que me promoveu entretenimento. Você acredita que esse filme te promoveu entretenimento? Além da parte filosófica? Dou aí uma nota 8 pra ele. 9 também, 9. No final ele fica meio longo, confesso. Ele fica um pouco arrastado. Mas eu gostei do filme. Achei um filme que, assim, ele diverte, ele emociona. É um belo filme comercial. Também dou 9 pra ele. Quais são os outros itens? Se ele tá dentro de sociedades opressivas? Eu acho que o debate vai até além, né? Porque ele debate até a suposta solução da sociedade opressiva, né? Tava pensando agora, né? O nome do filme é Capitão Fantástico. Parece que isso já coloca meio que numa irrealidade esse personagem principal, de tão fantástico que ele é, que você falou, né? Só um cara fantástico que fala tantas línguas e sabe tanto de literatura, de física, de matemática, de combate, de caça, de biologia, né? Pra poder subverter isso, né? Então eu acho que ele é um filme bem legal. Eu dou 10 pra ele. Eu acho que ele debate de um jeito extremamente inteligente e sofisticado. Não é óbvio. Não é só a minoria sofrendo o fascismo e o preconceito do senso comum. Não, tá muito além disso. É interessante. Eu vou dar 10 para esse filme também, embora eu até convido, né, a nossa audiência a assistir o bate-papo que eu faço com o ChatGPT, porque eu meto a pau nesse filme, sabe? Eu aponto todas as incongruências, e não são poucas, e o jeito que eu faço não é gentil. É meio assim... E mesmo assim, com todas as incongruências, ainda eu dou 10, porque eu acho que ele propõe um tipo de diálogo diferente, ele propõe, é o que você falou, não é aquele sistema opressor e o oprimido, é aquela coisa que abunda nos filmes, né? Então, isso daqui é uma proposta legal. Se eu fosse também professor, eu usaria esse filme para debater em sala de aula. Agora, ele te fez pensar? Sim, vou dar 10 também. É um filme que ele faz a gente sair com muitas questões. É um filme que eu acho assim, ele fecha, tem aquele finalzinho com a família tomando café da manhã, meio margarina, assim, né? A primeira vez que eu vi, eu achei meio tosco. Mas a segunda vez que eu vi, eu gostei mais. Mas ao mesmo tempo é um filme assim, né? Quer dizer, que acaba meio sem uma solução muito clara. Quer dizer, quem vão ser essas crianças no futuro? Então, Será então, que... é uma solução isso daí? tem uma solução? Assim, é assim que educa? Então, mesmo eu sendo super fantástico, é assim que eu educaria? Eu não educaria meus filhos assim. Mas eu gostei disso. O filme, ele deixa uma desorientação, assim. Quer dizer, ele tenta propor um meio termo no final, mas eu não sei se... É que nem você falou, parece mais que ele se adaptou ao fato dele ser preso, né? E por isso ele promove essa abertura, do que propriamente o meio termo saudável pro ser humano no mundo contemporâneo. E que nota, então, para isso? 10? Eu dou 10. Acho que o filme ele faz a gente pensar bastante. Eu também... Eu vou ter que dar 10 porque eu pensei muito nesse filme. Acho que foi um dos filmes que eu mais
pus energia com respeito a pensar no assunto. Não, e é legal também porque ele faz isso através de um olhar infanto-juvenil. São crianças e adolescentes comentando muitas vezes. Por que todo mundo é tão gordo, né? Mas peraí, mas você falou isso aí. Não, mas isso aí é um sistema desigual. Não, mas é interessante isso. Ele coloca isso de um modo, assim, bem acessível, né? Essas críticas. Né? Ele é bem didático também, né? Porque é um pai explicando. Então, é um filme que é legal que parece que a gente embarca com essa família. Né? A gente entende as críticas que eles têm. Né? E a gente consegue também olhar para eles como eles são esquisitos. É interessante isso. Eu também gostei bastante. E você, né, participante do nosso canal, que assistiu, espero que tenha assistido o Capitão Fantástico, para estar ouvindo o nosso bate-papo aqui. O que vocês acharam? Como vocês podem ver, a gente quer ouvir bons argumentos e contra-argumentos. Então, se você tiver algum, manda aí, porque pra gente faz parte do nosso processo de crescimento, inclusive pessoal, e como canal também. E, claro, né, para ajudar esse canal a crescer e para que ele chegue, esse debate, se você achou interessante, que ele chegue a outras pessoas, lembre de curtir esse vídeo, comentar esse vídeo deixando sua opinião, se você não concorda e o porquê, e se você concorda e o porquê, ou se é um meio termo o porquê, e compartilhar nas redes, né, e nos seguir também, né, no YouTube, né, no Instagram e no TikTok. Legal, pessoal. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.